Olá, me chamo Marcele Maurício Brandão Silva, aluna do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. Irei apresentar o seminário sobre hidrogenação de alcenos para a disciplina de Química Inorgânica Avançada, ministrada pelos professores Rodrigo e Kátia. A catálise consiste em fornecer um caminho alternativo para uma reação química, por meio da adição de um composto denominado catalisador, que acelera uma reação química sem por ela ser intrinsecamente consumido, sendo regenerado ao final do processo. Na catálise, há uma divisão clássica entre catálise homogênea e catálise heterogênea. Na catálise homogênea, o catalisador e substratos encontram-se em uma mesma fase. Uma vantagem da catálise homogênea é as condições de reações mais brandas e maior controle na seletividade. No entanto, apresenta algumas limitações, como a necessidade de etapas adicionais no processo para a remoção ou separação do catalisador a fim de reciclá-lo. Já na catálise heterogênea, os substratos e catalisadores encontram-se em fases distintas. A vantagem é a fácil recuperação do catalisador e sua reutilização. No entanto, são passíveis a problemas relacionados a fenômenos de difusão. Um catalisador atua permitindo que uma reação siga por um caminho reacional diferente em relação àquela reação não catalisada. Diante disso, a figura 1 apresenta uma representação esquemática de um perfil de reação com e sem catalisador. Uma reação na presença de catalisador, correspondente à curva rosa, apresenta um perfil mais complexo e energeticamente mais favorável que a curva preta, correspondente a uma reação não catalisada. Dado que a energia de Gibbs de ativação de uma reação sem catalisador é maior do que a energia de Gibbs de ativação de qualquer etapa da reação catalisada. Por outro lado, o ΔG total de ambas as reações são iguais. Isso implica que um catalisador não altera o equilíbrio de uma reação. A hidrogenação de alcenos refere-se à adição de H2 a uma ligação dupla na presença de catalisador, para que a reação seja conduzida em uma velocidade viável, sem a necessidade de temperaturas e pressões elevadas. A figura 2 apresenta a hidrogenação de alceno utilizando um catalisador de Wilkinson, conduzida a uma temperatura de 298 kelvins e uma pressão de 1 bar de H2, obtendo como produto um alcano. O catalisador de Wilkinson possui geometria quadrado planar, com 3 ligantes trifenilfosfina e um ligante cloreto, sendo que a trifenilfosfina é o fósforo ligado a 3 anéis benzênicos, e este atua como doador sigma e receptor π. A trifenilfosfina possui um par de elétrons disponível que, através de uma doação sigma, se liga ao centro metálico, e também possui orbitais vazios que podem se sobrepor com os orbitais preenchidos do metal e receber, então, densidade eletrônica através do mecanismo π. Como disse anteriormente, o catalisador de Wilkinson possui 3 ligantes trifenilfosfina, um ligante cloreto e o metal ródio 1+. Com isto, o ródio apresenta configuração eletrônica 4d8, 5s1. O número de elétrons de valência do ródio é igual a 9. O número de elétrons cedidos por cloreto é igual a 1. O número de elétrons cedidos pela trifenilfosfina é igual a 6. E a carga do complexo é igual a 0. Portanto, o catalisador de Wilkinson tem a estabilidade garantida com 16 elétrons. O complexo vermelho de ródio 1 de 16 elétrons é comumente empregado em solução de etanol, que é um solvente verde, formando um composto de 14 elétrons. Este composto, ou seu análogo solvatado,
é o catalisador ativo para a hidrogenação de alcenos. O termo catalisador é frequentemente empregado para englobar tanto o precursor do catalisador como a espécie cataliticamente ativa. Com isso, um precursor do catalisador é a substância adicionada à reação, mas ela sofre perda de um ligante trifenilfosfina antes de se tornar disponível como a espécie cataliticamente ativa. A adição oxidativa cis de H2, a espécie cataliticamente ativa, produz uma espécie de 16 elétrons coordenativamente insaturada. A hidrogenação de alcenos com o catalisador de Wilkinson inicia com a dissociação do ligante em solução para obter a espécie cataliticamente ativa. Em seguida, ocorre a adição oxidativa do H2 ao centro de ródio 1, conduzindo a um complexo de ródio 3 de hidreto, a qual tem um sítio de coordenação vacante. Com isso, na etapa de adição oxidativa, o complexo coordenativamente insaturado sofre um aumento de 2 unidades, tanto no seu estado de oxidação como no seu número de coordenação. Depois ocorre a coordenação do alceno ao complexo de 16 elétrons e a migração de hidrogênio, produzindo um ligante alquila. Por fim, ocorre a eliminação redutora de um alcano e regeneração do catalisador ativo. Com isso, é o ciclo catalítico para hidrogenação do propeno, empregando o catalisador de Wilkinson. O diagrama do orbital molecular para o complexo quadrado planar possui a representação dos orbitais atômicos do centro metálico com suas simetrias e as OGLs, que são orbitais do grupo ligante de simetria sigma. Essas irão combinar com os orbitais do metal, formando orbitais moleculares ligantes e antiligantes. O estado de oxidação do ródio é 1+, portanto, tem 8 elétrons do centro metálico. Cada ligante do complexo doa um par de elétrons. Como o complexo de Wilkinson possui 4 ligantes, terá 8 elétrons distribuídos nos orbitais das OGLs. Esses elétrons eles são adicionados aos orbitais moleculares ligantes de mais baixa energia. Como é um complexo de geometria quadrado-planar, a diferença de energia do orbital A1G antiligante e B1G antiligante é elevada. Então, ocorre o emparelhamento dos elétrons, obtendo um complexo diamagnético. Aqui estão as referências e eu agradeço pela atenção.